E aí, pessoal, bom dia. Bem, é um tema muito complicado. As pessoas não conseguem interpretar o que o Kim Paim quer dizer. Quando ele fala sobre o Ricardo Nunes, quando ele fala sobre o Marçal, o que ele está dizendo é que, independe de quem for, você faça a sua escolha, não fique arrumando confusão, mas ele vem e expõe os fatos. Um pode falar, o outro não pode falar, e fica nessa esticação de corda, nessa briga que um é um ungido de Deus, que ninguém pode falar nada, e sabe, parece que se você vir e colocar para as pessoas entenderem o que realmente está acontecendo, você está cometendo uma heresia, né? E não é essa a verdade. Ele está expondo as pessoas para que lá na frente, caso venha alguma decepção, algo parecido, não aconteça igual já aconteceu com vários, né? Então não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que esse vídeo é muito interessante. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas vale bastante a pena assistir. E aí que eu te peço um tempo antes de você formular toda a sua. Na verdade, você já tem uma opinião, mas te peço tempo pra gente ver umas coisinhas. Ver e refletir. E eu venho comentando há muito tempo que, pelo menos, pra mim tá claro. A eleição pela cidade de São Paulo não é sobre a cidade de São Paulo. Já deixou de ser há muito tempo, pelo menos nas redes sociais. No debate de ontem, antes da cadeirada, o Marçal falou o seguinte pro Datena: Você é um arregão. Atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e disse que queria ter feito. Você não é homem nem para isso, afirmou o coach antes de ser atingido. Não vou nem entrar no mérito dessa fala ainda, mas vou entrar depois. Beleza. Quando teve isso daí, o Joaquim Teixeira, perfil de humor, ele falou o seguinte: Pablo Marçal amanhã afirmando que, como Trump, sobreviveu a uma tentativa, né, de, enfim, dito e feito. Não demorou muito, Pablo Marçal igualou a cadeirada ao que ocorreu com Trump e o caso Adélio Bispo. Você acha que as coisas se comparam? Você pode odiar o Datena, você pode adorar o Marçal, mas você acha que tem comparação esse tipo de coisa? Eu enxergo meio que um padrão, não é a primeira vez. Quando o Marçal foi censurado, ele também comparou a censura dele a Bolsonaro e ao Trump. O Felipe Sabará até chamou, né, a Tabata Amaral de Adélia de Harvard, que eu acho que passou demais do ponto também. Uma postagem como essa chamou a atenção, toda a imprensa noticiou. Marçal compara a agressão de Datena à facada de Bolsonaro e o balaço que o Trump quase tomou. Marçal compara a cadeirada, né? Bolsonaro e Trump. Enfim, porque todo esse ódio, escreveu Marçal. Saiu no Globo também. Nas redes, Marçal associa a cadeira de Datena ao que ocorreu com Trump e Bolsonaro, porque todo esse ódio. E todos os portais de imprensa, todos os portais, falaram: foi uma agressão. O que aconteceu foi uma agressão, não tem o que questionar. Foi uma agressão. Não tem, isso daqui, pra mim, é uma coisa que não tem o que questionar. O Datena deu-lhe uma cadeirada no Marçal. Teve muita gente que ficou falando: amanhã a imprensa aí vai aparecer pra falar que não, foi Marçal que bateu na cadeira. Não, ninguém comentou isso, não. Ninguém comentou isso. Quem apostou por essa linha apostou errado. Mas vamos lá. Quando eu digo que eu meio que conheço os catinguentos da internet, né? É sempre porrada de um lado, né? E aí só um lado, meio assim, só um lado meio que sofre. É só um lado que bate. Essa era a tese. Aí eu falei, né? Rapaz, a galera que defende pé na porta já tá igualando o caso Adélio, o caso do Trump a uma cadeirada. A galera pé na porta não é tão pé na porta como dizem, porque eles defendem um pé na porta. A turma pé na porta quer que Bolsonaro vá, faça, aconteça, mas brigue na unha se for necessário. Aí, o ponto da tese aqui é o seguinte, né? Rapaz, só acontece com um lado. É só a direita, né? É só com a direita. E aí eu tinha dito pra vocês que eu não disse que a gente ia pegar esse vídeo e ia seguir por um rumo que eu acho que nenhum outro canal vai querer seguir. Nenhum outro canal vai querer colocar o dedo, fazer uma autocrítica. A Tsuki tem boa memória e, infelizmente, vários perfis dos catinguenses tiveram suas contas suspensas. Não tem as contas que eles tinham lá em 2019, não existem mais, que eram contas novas. Alguns ainda consegui achar as contas antigas. O Oswaldo é um deles.
Em 2019, o Verdivaldo foi no Pânico. Quem também estava no Pânico era Augusto Nunes. E numa discussão acalorada entre ambos, o Augusto Nunes meteu a mão na cara do Glenn. A Yatsui comenta o seguinte, né? Toda a direita bateu palmas pro Augusto Nunes. Isso é mesmo. Foi dia 7 de novembro de 2019. Aí quando a Tsuki postou isso, olha quem aparece. O amigo de vocês. Oswaldo Eustáquio. Vocês assumiram hoje que são funcionários do Centrão. Por quê? Eu digo pra vocês. Ontem, se você for lá... Porque você não tem acesso ao Twitter. E eu não coloquei o tweet aqui, ó. Mas eu falei assim, ó. Paulada bem dada. Eu falei isso. Eu escrevi. Tá lá o tweet. Você pode ir lá checar. Você acha que foi uma paulada bem dada? Eu achei. Mas eu chego lá. Eu chego lá. Aí, gente, olha como é curioso as coisas. A turma agora que tá gritando... A turma pé na porta, que agora está gritando contra o Datena, um absurdo. Você vai defender um comunista. Olha o que o Oswaldo dizia. Glenn foi o agressor, essa é a verdade. Augusto Nunes reagiu como homem, como brasileiro. Ah, quando Augusto Nunes dá na cara, é coragem, né? Tá bom, é homem, brasileiro. O mesmo Oswaldo. A esquerda está acostumada a inverter os valores, ressignificar na prática, mentir. Augusto Nunes, um homem de 70 anos, foi insultado em um claro crime contra a honra pelo criminoso Greenwald. Reagiu como um herói brasileiro, com um tapa de mão aberta na boca de Glenn. Ah, mas e a cadeirada? Irmão, quem fala o que quer, às vezes, recebe o que não quer. Ah, ele tinha que ir na mão se garantir. O Datena é muito mais velho que o Marçal, ele resolveu ir na cadeira. Provocou, irmão, você ofendeu a honra do cara. Vamos seguir a lógica da direita. Nesse episódio aqui do Verdivaldo, na época eu fiquei lá do Augusto Nunes. Olha aqui os catinguentos que eu digo pra vocês. Olha os catinguentos que eu digo pra vocês. Felipe Dias. Ele tirou o sobrenome, mas o sobrenome dele é Dias. O Paulo Figueiredo comentou assim, ó. Pablo precisa aprender a se defender. O cara disse que luta com tubarão, com leopardo. Aí toma uma cadeirada do Atena se movendo com a destreza de um bicho preguiça e tem que procurar atendimento médico. Não sintonizou a frequência. Tá ironizando o caso, né? Aí vem o Felipe Dias. Tem como ser mais patético que esse jornalixo aqui? Felipe Dias é da turma mais pé na porta que existe, revolucionária, queria realmente a sua intervenção no Brasil, sabe? Basicamente uma revolução civil. Mas em 2019, olha o Felipe Dias. Nenhum brasileiro até hoje representou também a família brasileira como Augusto Nunes. Herói de tempos imemoriais, lenda, nunca critiquei. Eita hipocrisia, esse fedor de hipocrisia na direita me enjoa. Olha o Leitadas. Esse daqui foi o meu maior cancelador. Esse me persegue até hoje. É daí que vem os catinguentos. Era final de 2020, eu fiz uma postagem comentando sobre a sucessão da presidência da Câmara. O Leitadas distorceu para falar que eu estava fazendo campanha para o Alcolumbre. Aí na época eu mandei ele deixar de ser um vagabundo desocupado e procurar um trabalho. Aí ele surtou. O chefe dele até fugiu do Twitter. Na escala, desespero, não consigo dizer quem tem maior nível, o Figueiredo ou Kim Panin. O Leitadas não tem mais a conta dele, foi apagada, né? Suspensa. Mas, pelos seguidores dele, né? Hashtag Augusto Nunes Herói. Eu acho que ele tava do lado do Augusto Nunes. Ele normalmente tende a seguir os seus seguidores. As mesmas pessoas hoje que estão fingindo, meu Deus, cara, vocês apoiaram. Sabe, vocês são muito hipócritas. É muita hipocrisia, cara. Essa pessoa que eu tirei, porque essa pessoa, eu realmente acho que ela tem bom coração. É uma tia do Zap que tá lá no Twitter. Absolutamente nada justifica a conduta do candidato da Atena, a não ser, claro, seu despreparo e seus impulsos criminosos. O Tipinho não deveria receber um mísero voto. A violência física na política começa onde o argumento e as ideias acabam. Goste ou não você de Pablo Marçal. Essa mesma tia do Zap no dia 7 de novembro. Antes que apareça a turma do ai, não pode perder a cabeça. A verdade precisa ser dita. Verdivaldo provocou verbalmente, colocou o dedo na cara do Augusto Nunes. A partir daí, o descontrolado gringo assumiu o risco do revide. Não se coloca o dedo em risco na cara de um homem.
e chamar um homem de covarde e acusar o homem de ser uma abusa. Não, ele foi além do ponto, né? Chamou de Jack. A gente vai saber o que é Jack. Então, assim, né? A mesma. Ai! Não pode perder a cabeça. Ai, agora. Eu não entendi. Na época, né, Nicolas? Augusto Nunes e Glenn saíram na porrada no pânico. Ninguém faz juízo de valor. Tá lá no Facebook, no Instagram do Nicolas. Paulo Eduardo Martins, falando sério, nenhum homem suporta ser chamado de covarde na cara sem reagir. Foi o que o Marcel fez com o Datena, né? Augusto Nunes reagiu como um homem de sangue nas veias. Velha guarda. É bonito? Não. Mas acontece em todo lugar, exceto na mídia. Em Feira de Santana, na minha cidade, a gente sabia que se você xingar a mãe do amiguinho, vai dar ruim pra você. Não xingue a mãe do seu amiguinho. Tem palavrão que você normalmente não usa, né? Você tem que respeitar. Pelo menos no interior é assim. Ah, mas tá no debate. Mas bem, então, o que é que eu posso fazer? É bonito? Não. Tem uma opinião muito similar do Paulo Eduardo Martins. Mas quando você fala um monte de coisa de um cara em rede de TV nacional, às vezes pode dar ruim. E deu. É claro que não tô em apoio à agressão, briga, ou seja lá o que for. É apenas uma constatação. Exatamente. Essa postagem do Paulo pegou 11 mil curtidas. Na época todo mundo bateu palma. André Fernandes, 14 mil curtidas na época. Como pode Augusto Nunes perder uma oportunidade dessa de nocautear o Glenn? Deveria ter mirado melhor. Eduardo Bolsonaro, 38 mil likes na época. Fato que Augusto Nunes reagiu em legítima defesa de sua honra. Ninguém é obrigado a ser violentado a todo momento com distorções de suas falas, ser xingado na cara e aceitar. Augusto não teve opção. Reagiu como qualquer pessoa normal com sangue nas veias poderia reagir. Esse era o pensamento da direita. Eu acho que a direita tem que ter sabe? Cara, que caminho vai seguir? Um ou outro. Mínimo de coerência, né? Aí agora tá todo mundo aí. Você pode chamar o cara do que quiser. Quem fala o que não... Gente, o mundo real é assim. Vamos viver no mundo real. No mundo real, quando você fala demais, você tá, né, dando pano pra coisa como essa. Eu sou da tropa dos covardes. Eu não fico ofendendo ninguém. Não quero esse tipo de problema pro meu lado. O crime, a mentira e o escárnio jamais merecem respeito. Reagir a canalices que partem de um criminoso cínico e folgado é questão de honra. Apesar de várias vezes discordar de seus comentários, independentemente dos fatos citados, preste solidariedade ao homem, Augusto Nunes. Bernardo Kister, na época, ele postou uma matéria Maria do Rosário. Julgam o Jean Willis, Zé de Abreu, por uma reação imediata. Quem reage à agressão não planeja como agir. Quem agride, sim. Respeite e serás respeitado. Aí o Bernardo dizia: obrigado por ajudar a entender a reação do amigo Augusto Nunes. Né? O Guzo, 32 mil curtidas. O jornalista Augusto Nunes foi insultado 5 vezes seguidas. Fez muito bem reagir. Glenn Greenwald ofendeu. Como não é covarde, Augusto Nunes, muito corretamente, mostrou ao receptador de roubo como se resolve uma injúria. Viva a masculinidade. Senso comum é o Flávio Morgenstern. E o professor Olavo. Augusto Nunes descendo a porrada no Verdivaldo foi a coisa mais linda da TV brasileira ever, né? De todos os tempos. Eu estranho muito a mudança, não dessas pessoas que eu acabei de mostrar. Eu tô mostrando aqui muito mais para vocês verem o engajamento da época. Essa foi a opinião padrão da época do caso. Então, assim, quando é alguém da direita que tem sua honra ofendida, o cara pode ir lá e resolver. Quando é um comunista que tem sua honra ofendida, não sei o que, meu Deus, pelo amor de Deus, gente, vamos ter um pouco de coerência na vida. Aí o cara, aquele vídeo que a Atsuki postou, ela recebeu aquele comentário do Eduardo Santos. Bom, não exigirei que uma mulher saiba a diferença entre tapas e uma cadeirada. Desculpa, mas tu não tem lugar de fala. Aí a Tsuki diz, né? Na época dos tapas do Augusto, os homens de direita foram uníssonos. Jamais chamamos de covarde. Bateu foi pouco. Se fosse eu, teria deixado no chão, porrada nele. Todo tipo de reação do ofendido era aceita. Agora temos isso. Cala a boca, mulher. Você não tem lugar de fala. Aí vamos entender um pouco dessa confusão. Gíria de cadeia, para quem
realmente pratica um ato absurdo, que esse ato pra mim é inaceitável, devia ser... Não, nem vou falar o que devia fazer com essa gente. O povo dá o dessa gente. Quando o povo descobre que tem um desse no meio da rua, todo mundo deve ter visto um vídeo do povo fazendo justiça por si mesmo. Mas enfim, tirou a tela do sério. O termo Jack se refere a quem faz esse tipo de coisa. A gíria é comum nos presídios para se referir, né, o cara que realmente pratica esse tipo de ato com a mulher. Aí eu fui atrás do caso para entender, o caso do Datena, né, que o Marçal revelou ontem lá, tudo mais. Datena é acusado de assédio por ex-repórter da Band. Foi a Bruna Drius. Matéria de 18 de janeiro de 2019. Eu não sei quem tá certo e quem tá errado. O caso acabou sendo arquivado, mas segundo a Bruna, ele jamais foi investigado. Ela teria assinado uma nota meio que... não foi bem assim. Mandou, mas não foi bem assim, meio que pedindo desculpa, mas ela falou que meio que foi induzida a isso, porque quando ela entrou com essa acusação, o Datena começou a processar ela por calúnia e difamação. E ela não queria meio que passar por esse estresse, ela também não tinha dinheiro para advogado. Sei que o Estadão, na época, noticiou que, segundo as acusações, em uma confraternização com a equipe em um restaurante, Datena teria dito frases como: já bati, né? Já brinquei comigo mesmo, né? Pensando em você, né? Nem imagina quanto. É um desperdício você namorar uma mulher. Não deve ter conhecido o homem certo. E falou frases, teria dito frases nessa linha. A jornalista jamais acusou o Datena de nada físico. Ela não acusou nada físico. Foi questão de palavras, moral. Aí, a Tsuko fez uma thread também. Quem compartilha, né, a fala do Marçal, chamando o Datena de Jack, é o Guilherme Kilter, é o menino do Deltan que eu falei pra vocês, que fica metia bastante pau em Bolsonaro. E aí, no 7 de setembro, em vez de subir no trio do Deltan, foi subir no trio de Bolsonaro. Pablo Marçal simplesmente acabou com o Datena aqui, acabou em caixa alta. Alguém já sabia desse fato? Aí, Tsuko é mulher, acho que ela tem mais propriedade do que o Guilherme para falar. Parece que ele realmente aprendeu direito com o Deltan Dallagnol. Quando não sabemos de um caso, devemos ao menos tentar entender o que houve e não cair na tentação de lacrar e propagar uma acusação tão grave como essa. E eu fico incomodado com tudo que está acontecendo. Porque em 2022, quando a esquerda brasileira pegou aquela frase de Bolsonaro do pintou um clima e começou a distorcer, aquilo foi muito baixo e todo mundo ficou incomodado. Mas porque as pessoas não gostam do Datena, porque o Datena é um comunista, e o Datena, ele tem um quadro do Che Guevara, acho que na sala da casa. Eu acho que não só do Che Guevara, como outra coisa realmente muito ligada à esquerda. O do Che Guevara é certeza, mas acho que ainda tem uma coisa a mais. Ainda tem uma coisa a mais mas ele realmente tem um quadro na casa dele do Che Guevara. Aí só porque não gosta dele, aí vale tudo? Não, se o Marçal falou, tá dito. A acusação movida contra a Datena pela repórter Bruna Drius foi motivada por falas que o apresentador teria dito a ela. Falas. Essas são as falas, segundo consta no depoimento da acusadora. Isso colocou ali as falas. Não há menção de uma questão física, nem pela própria acusadora. A vítima nunca acusou o Datena de ser um Jack. A vítima nunca acusou o Datena disso. Depois você coloca a nota, com detalhes para ler, coloca outra matéria, vai colocando. Tinha uma publicação do Instagram que ela fez, que ela pagou, que ela tá comentando ali que ela meio que foi induzida a fazer um acordo. E a Tsuko termina falando o seguinte: após lerem todo o enredo, onde está o caso do Jack? Porque nem ela acusou isso. Mulheres podem repudiar as falas caso tenham existido. Quanto aos homens, vocês concordariam em serem acusados de ser um Jack por causa dessas falas? Se fosse o seu pai sendo acusado de um Jack ao vivo pro Brasil, como é que você ia se sentir?
Como é que você ia se sentir se fosse uma pessoa que você conhece? A direita perdeu a capacidade de ter empatia. A direita perdeu a capacidade, parte dela pelo menos, de olhar para as coisas e raciocinar, ainda raciocinar. Não, se o Pablo Marçal falou é verdade. Eu não sei qual é a solução final desse caso. O que eu sei é que nem a vítima falou que ele é um Jack. É uma questão muito mais não sei se. Porque eu não sei de como é que esses casos se dividem, quando é moral, quando é sexual, etc. Tudo mais, mas pelo visto foi questão de falas, gente. Então, assim, a mesma direita que em 2019 falava, você não pode chamar um homem de covarde. A mesma direita que ao longo dos anos, Bolsonaro aprovou leis feministas, isso, aquilo, outro, bababá, pipipi. Olha a quantidade de denunciação caluniosa que existe no Brasil contra homens. A mesma direita que fala sobre isso, no primeiro momento compra a história, joga a pedra. O Datena comentou sobre o caso. Não faço a mínima ideia quem tá certo. Se é ele, se é o que a repórter disse, que foi induzida. Quem tem boca fala o que quer. Quem tem boca fala o que quer. Agora, se o Datena tiver certo, também é problemático. Mas olha o que ele disse. Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós da nossa família sofremos com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve 3 AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. Depois saiu matéria dizendo que o Datena se arrependeu. Mas enfim, eu não sei quem tá certo. Mas eu pergunto, e se o Datena tiver certo? E se? E se ele estiver errado? E foi do jeito que a mulher falou. Foram falas e não ações concretas. Será que esse é o tipo de palavra que você usa para classificar um homem? Então assim, as pessoas, eu acho que elas... A direita reclamava, quando é de esquerda vale tudo. Vale tudo. Ou quando é o Marçal também vale tudo. Pode me cancelar, pode reclamar, pode falar o que for. Pra mim, você chega pro homem e fala, você é um covarde, você não é homem, você não é isso, você chama isso outro. Meu irmão, se o cara... Dificilmente o cara vai ouvir isso, calma. Mas dificilmente ele vai ouvir isso daí, calma. Mas muito dificilmente. Mas são políticos. Não vote neles. Não vote no Datena. Eu nunca apoio o Datena pra mão maluco, louco. Só se fosse o Datena versus o Boulos. Aí realmente é o Datena. Aí, opa, isso aqui. Pode me chamar sem coração. Pode me chamar, pode me cancelar. O Marçal, ele escolheu esse frame pra ser a capa do vídeo. Cara, pode estar doendo, né, até, tudo mais. Mas o caso dele não chegou a... Falou que tá tipo com uma mini rachadurazinha. Não sei, não vou falar aqui em mim. Tá com uma rachadurazinha na costela, ela não se partiu. A costela não partiu. Tá pesquisando no chat GPT pra isso. Ele fala, cara, você pode sentir dor pra respirar, dor, mas não afeta em nada a respiração. Não tem nenhuma coisa no pulmão, diafragma, não tem nada. Mas Pô, pode ser operação padrão? Pode. Cinegrafista dentro da câmera, já virou até propaganda já, botou ali o CNPJ da campanha. Enfim, pra mim esse caso é só mais um dentre tantos dessa eleição de São Paulo, que fala muito mais sobre os rumos da direita, pra que lado ela tá seguindo. O Renato fez esse comentário ontem mais cedo, isso compartilhou depois. Essas eleições e toda a chatice decorrente dela são fundamentais para a direita. Dessa vez ficou claro, para a maioria das pessoas, até aquelas que não acompanham a política com tanta frequência, e aquelas que têm bom coração e acreditam que todos têm bom coração, quem está preocupado com o Brasil e possui algum tipo de respeito e lealdade a Bolsonaro, e quem são os oportunistas que estavam esperando a tempestade perfeita para tentar destruir Bolsonaro e seu legado, que as tias do Zap nunca esqueçam o que ocorreu nesse período. E a Tsui complementa dizendo, ninguém deve esquecer desse momento do silêncio de políticos, jornalistas e influenciadores. E a Tsui postou isso aqui também. Mas e o Nunes, hein? E o Nunes. Pessoas, acho que a maior parte de vocês que me assiste já entendeu o meu posicionamento nessa eleição de São Paulo. Mas eu tenho que ficar
ouvindo isso todo santo dia, principalmente no Twitter, eu fico vendo assim, eu falo, meu Deus do céu, velho. Vocês vão ficar até quando nessa insistência de não tentar entender as coisas? Mas aqui eu achei bem interessante, ó. 14 de outubro de 2022, o Alexandre Fernandes tuitava o seguinte: Marçal vai se tornar oposição a Bolsonaro antes de março de 2023. Anotem. A Thelma perguntava: qual a razão de você dizer isso, Alexandre? Basta assistir os vídeos dele dos últimos 3 meses para saber que o apoio dele é por conveniência. Marçal quer o protagonismo, que é uma posição de liderança na Câmara dos Deputados em 23, mas não terá. Por isso irá se opor a Bolsonaro como os demais fizeram. Sempre seguiu o Pablo, ele nunca concordou 100% com o nosso presidente, mas o apoio dele é incondicional. Ele não precisa de protagonismo, ele é protagonista na área dele e muito bem sucedido. Se for para ser presidente da Câmara, terá meu apoio, minha opinião. Meio complicado, né? O cara se eleger presidente da Câmara pelo PRTB, o primeiro mandato. Não é bem assim que as coisas funcionam. O apoio do Marçal para Bolsonaro, que tem que ser incondicional. O meu apoio incondicional, ele não tem e não terá. O primeiro requisito para alguém ter meu apoio seria ser leal a Bolsonaro 100%, que não é o caso dele. Aí tá, ele acompanha o Pablo há tempos. Ninguém é obrigado a concordar comigo, Tsuki. Mas dizer que o cara vai trair, aí Tsuki responde: você também não está sendo obrigado a concordar com a opinião do Xande, e comentou no tweet dele, assim como eu comentei a sua resposta, e não sinto obrigado a concordar com você e não estou obrigando você a concordar comigo também. São apenas conversas. E acho que ele vai trair, mas espero estar errado. E é isso, né? As pessoas discordam e continuam vivendo. Continuam vivendo. Mas não pode mais discordar. Todo mundo tem que pensar igual. Você está sendo paga. Você é do MDB, você apoia Nunes. Outubro de 22, Bolsonaro indo para o segundo turno. Marçal já participava da campanha e estava ao lado de Bolsonaro. O presente saúda o passado. A eleição de São Paulo não é sobre São Paulo. A turma que tá aí, né? Papapá, pipipi, ppp. Pô, cara, que hipocrisia é vocês? Vocês defendiam uma coisa em 2019, agora vocês mudaram. Mudaram. Eu acho que se quem tivesse tomado a cadeirada fosse o Boulos, vocês teriam apoiado. Porque o Boulos é mais de esquerda do que o da Atena. Se fosse o Nunes, eu não sei. Talvez faça, não sei, não sei. Mas pelo amor de Deus. Bota a mão na consciência um pouquinho e reflete com isso para pelo menos manter um posicionamento igual do que está acontecendo. Agressão é solução? Não, não é solução. Mas acho que vai muito ali no que o Paulo Eduardo Martins falou em 2019. Cara, se você chega para um homem, você começa a falar que ele é um covarde, que ele é isso, que ele não é homem, esteja preparado para o revide. Quem é homem, eu acho que já passou por isso. Você fica nervoso e você vai dar no meio da cara. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. É assim que vai salvar o Brasil? De jeito nenhum. É pra todo mundo fazer assim? Bom, eu não saio ofendendo os outros. Eu não quero sair ofendendo ninguém, nem chamar ninguém de covarde. Não quero pagar pra ver.